Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim falar um pouquinho, né, sobre largar o emprego para cuidar do filho, porque acaba sendo um assunto um pouco polêmico. E como aconteceu comigo, eu vim dividir com vocês a minha experiência. O que eu posso garantir pra vocês, gente, é que eu nunca me imaginei nessa situação. Nunca, 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 nunca. Eu sempre quis muito, sabe? Não que eu quisesse ter uma casa de 5 milhões e um carro de 500 mil, não é isso. Mas eu sempre quis, assim, ser boa no que eu estava fazendo. Por exemplo, eu queria ser uma profissional de referência. Eu não sei se vocês sabem, mas eu fiz até a metade do curso de fisioterapia. Só que quando eu comecei a fisioterapia, gente, eu morei, na verdade, com os meninos que faziam odontologia. E eu me apaixonei pelo odonto, sabe, através deles. E aí eu falei, eu quero fazer odontologia. Então, quando eu decidi realmente que eu queria fazer odontologia, eu estava na metade do curso de fisioterapia, eu larguei e comecei a odontologia do zero. Então, assim, quando eu fazia fisioterapia, eu queria ter a maior clínica de reabilitação que esse Brasil já viu, sabe? Quando eu fazia odonto, eu queria ter a melhor clínica de odontologia. Então, assim, eu sempre quis muito isso e eu sempre busquei muito isso, sabe? Claro que as coisas não aconteceram assim, né? Mas era a minha intenção, era o que eu queria. Então, eu sempre quis muito, eu sempre quis trabalhar, eu sempre quis a minha independência. Eu saí de casa muito cedo, eu saí de casa, eu tinha 15 anos para estudar, porque minha cidade é uma cidade bem pequenininha, não tenho esse tipo de oportunidade, então eu saí muito cedo. E eu, assim, passei por poucas e boas, sabe? Até chegar no momento em que eu podia falar, agora eu tenho meu dinheiro. Eu passei dificuldade, né? Nós somos 4 filhos em casa. Eu não sou de família rica, eu não tenho ninguém rico assim, então eu passei muita dificuldade. Eu tenho um tio que na verdade é primo da minha mãe, mas como é muito próximo a gente chama de tio. Tô olhando o Gabriel aqui, gente, porque ele tá dormindo no outro quarto. Então a gente chama de tio e ele simplesmente me adotou financeiramente. O meu tio me bancou, na verdade, fora de casa, ele bancava a minha escola e tudo que eu precisava, livro, por exemplo, ele bancou, eu saí de casa, eu tava no segundo ano do segundo grau, então ele bancou a minha escola, ele bancava, ele me dava dinheiro, então, e quando eu resolvi, aí eu fiz cursinho para vestibular, ele bancava, e por mais que eu tenha passado numa federal, a odontologia, por mais que você não pague a mensalidade, mas você tem aquele material da odonto, aqueles ferrinhos, aquelas coisas, você que compra, porque quando você forma, você tem todo o material para trabalhar, então aquilo foi ele que me bancava, ele bancava livro e tal. E assim, então eu devo muito ao meu tio, sabe? E aos meus pais também, porque me bancavam, assim, de aluguel, de comida, essas coisas. Mas eu devo muito a esse meu tio. Então, assim, as pessoas que eu devo, gente, são essas. E são as pessoas que não me cobram nada. Eu já me senti cobrada por ter parado de trabalhar. As pessoas acham que você parou de trabalhar pro resto da sua vida, que você nunca mais vai querer fazer nada, que não vale a pena você largar o seu emprego, não vale a pena você... Mas só que isso, gente, é de cada um. Sinto muito, sabe? Mas é de cada um. E eu nunca me imaginei nisso, gente. Eu estou nessa situação, então pode acreditar que na verdade é uma coisa muito forte quando você tem um filho. Antes de vir pro Rio, né? Porque eu parei de trabalhar quando eu vim pro Rio, eu tinha uma clínica. Quando eu formei na odonto, eu trabalhei pros outros, eu ganhei pouco, eu trabalhei em urgência, trabalhava 12 horas seguidas. Nessas 12 horas eu atendi tipo mais de 20 pacientes, ou seja, dá mais de um paciente por hora. Claro que não eram todos os casos muito graves, né, e tal, mas assim, era corrido, era puxado, até que eu montei o meu consultório, eu pude trabalhar da forma que eu gostaria, da forma que eu achava que era legal. Eu trabalhei com muito material ruim, sabe, nessas clínicas que eu trabalhei pros outros. E era ruim, gente, porque você fazia um trabalho ruim, o material é ruim, pronto, acabou. Então assim, eu montei meu consultório com uma amiga do coração mesmo, que é a Carol, que eu morro de saudade dela. A gente montou do nosso jeito, sabe, da nossa cor, compramos o material que a gente queria trabalhar, a gente fez tudo com muito carinho, sabe? E assim, eu me senti muito realizada quando eu montei meu consultório. E eu fiquei nele quase 2 anos. E aí eu vim pra cá e eu larguei o consultório pra trás. E quando a gente decidiu ficar no Rio, eu acabei vendendo a minha parte. E eu não tenho mais esse consultório. A Carol continua ainda. Se um dia eu voltar, com certeza a gente vai retomar de onde a gente parou. Porque é uma pessoa que eu tenho no coração mesmo, morro de saudade. Eu tenho vontade até de chorar. Tá. Então assim, eu me senti muito mal quando eu parei de trabalhar, gente. Porque como eu queria muito isso, sabe? Eu não estava grávida ainda, né, quando eu vim pra cá. Eu queria muito mesmo. Eu queria sempre trabalhar, eu queria fazer o meu melhor, eu queria... Sabe? E assim, quando eu larguei tudo, gente, pra mim realmente foi um baque. E tudo que eu não precisava nessa vida era de alguém pra ficar me apurrinhando. Eu decidi vir embora pelo meu casamento, no momento era meu casamento. Porque eu não acredito
acredito em casamento longe, sabe? Se eu casei com uma pessoa que eu quero ficar perto dela. Então, assim, eu não ia querer ficar lá em Belo Horizonte, o César aqui, a gente se vê fim de semana. Então, eu resolvi abrir mão, porque o do César era melhor, né? Assim, financeiramente dizendo, é o que sustentava a gente. Então, assim, eu resolvi largar pelo meu casamento mesmo e tal. E as pessoas muitas vezes não entendem isso. Quando eu vim, não que eu tenha vindo pra ficar sem trabalhar, não era isso. A minha intenção era realmente trabalhar. Como eu disse, eu nunca pensei em parar de trabalhar. Mas eu cheguei aqui e as coisas não funcionaram como eu gostaria, né? Eu moro numa região onde as pessoas, elas exigem, as clínicas exigem que você tenha alguma especialização, e eu não tinha escolhido ainda a minha especialização, né? Eu tava na correria de montar consultório, eu não tinha tempo e tal, então eu não tinha escolhido, então eu tive um pouco de dificuldade para arrumar emprego. Como a gente chegou nessa situação, então a gente resolveu que ter um filho, né? Porque a gente não pretendia ficar aqui. A gente tinha a ideia que ia ficar aqui 2 anos e ia voltar. Então eu falei, então eu vou ter um filho nesse meio tempo. E foi o que eu fiz, né? A gente engravidou do Gabriel. E aí, gente, que eu não penso mesmo em voltar agora, porque o Gabriel tem 6 meses. Eu sei que muita gente volta a trabalhar, inclusive, com 4 meses. Mas como eu sou autônoma, eu posso ficar um tempo maior. E eu resolvi cuidar dele, sabe? E eu tive reprovação de alguns tios que não tem nada com minha vida, né? Nunca pagaram nenhuma bala pra mim, não participaram da minha formação acadêmica, não arrumaram nada. Nunca perguntam se eu tô precisando de alguma coisa, muito menos se eu tô bem, né? Mas vem criticar. Então, assim, eu ligo o foda-se, gente. Foda-se pra cor do Brasil, sabe, nesse momento. Porque a minha família, sou eu, o César e meu filho, né? E a gente decidiu que isso ia ser melhor pra gente. Então, foi isso que eu fiz e pronto, acabou. As pessoas têm que respeitar. Como eu disse, as pessoas que têm o porquê de me cobrar alguma coisa, que são meus pais, meu tio, não falam nada, gente, eles entendem. Então, assim, então, não dê ouvido, sabe, para as pessoas que estão ao seu redor, para amigo, para parente, que fica só criticando, que só aparece para criticar, sabe? Não dê ideia, sabe? Faça o que seu coração manda, faça o que sua família decidiu fazer, do que ficar dando ideia para as pessoas ficarem só julgando a gente, sabe? Principalmente, as pessoas assim, muitas vezes falavam, porque principalmente pela minha posição, sabe, de dizer que eu queria ser muito independente e tal. Uma vez, 2 pessoas já me falaram isso. Uma foi uma amiga da minha mãe que chegou pra mim e falou assim, não larga a sua vida por causa de homem. Cara, a minha vida que eu estou largando, eu tô largando por um homem de 63 centímetros, sabe? Eu tô largando pelo meu filho, eu não tô largando pelo meu marido, gente. Eu larguei sim no início e tal, mas eu ia voltar a trabalhar. Esse momento que eu estou sem trabalhar, eu estou sem trabalhar pelo meu filho, sabe? E outra, eu sei que essas pessoas que passaram por alguma coisa do tipo, parou de trabalhar e o casamento acabou e a pessoa ficou meio assim, sabe? Eu sei que as pessoas têm um trauma, mas, gente, eu quero viver a minha vida da forma que eu acho que tem que ser. Se um dia meu casamento acabar e eu me arrepender disso, sabe, ok, mas um negócio eu tenho em mente, gente, eu não tenho preguiça, eu não tenho medo de trabalho. Se eu tiver que trabalhar amanhã para sustentar meu filho, eu vou trabalhar com qualquer coisa. Porque às vezes quando eu falei isso, ela falou, mas você demora a voltar ao mercado de trabalho. Ok, então eu vou voltar com qualquer coisa e depois eu volto pra minha área. Sabe, eu não tenho medo, eu não tenho esse medo, gente, não tenho de verdade. Então não é pelo fato de um dia meu casamento acabar que eu... Ai, gente, isso é só depois, sabe? Eu não penso nem amanhã, quanto mais daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui... Sabe? Eu só quero cuidar do meu filho, eu só quero cuidar dele direitinho. É claro que existem babás extremamente confiáveis, boas. Gente, mas eu vi um vídeo... Na verdade, eu não vi, gente, porque eu não assisto mais essas coisas, porque isso me frita, sabe? De uma babá que tava maltratando um bebê de 3 meses, de 3 anos. Ô, gente, se alguém faz alguma coisa dessa com um filho meu, eu passo ela no moedor de carne, sabe? Você tem o seu filho com todo carinho, você cuida daquele bichinho com todo carinho, a gente vê uma vaca maltratar seu filho. Então, assim, eu tenho muito receio mesmo de babá. Eu não tenho família aqui no Rio, então eu não tenho que deixar meu filho alguém de confiança, tipo minha mãe, minha sogra, meu irmão, minha cunhada. Eu não tenho esse tipo de coisa aqui. Então, assim, eu não tenho coragem de deixar com babá de jeito nenhum. Eu não tenho nem referência aqui, mas eu não tenho coragem de deixar com babá, gente. Juro, não tenho coragem. Eu sei que existem babás extremamente maravilhosas, mas assim, eu não tenho coragem e pronto, sabe?
o que eu tenho coragem de deixar meu filho numa escolinha. Eu sei que acontece muita coisa também em escolinhas, eu sei disso. Mas tem escolinhas que tem câmera, enfim, né? Tem aonde cercar um pouquinho mais e tudo. E só que isso vai ser um pouco mais pra frente. Gente, tô eu aqui de noite editando o vídeo e o Gabriel tá dormindo. E eu descubro que no meio da minha gravação o vídeo fica todo cagado. Ficou tudo embaçado, gente, eu não sei porquê. Eu não tenho como regravar isso aí, gente, pelo amor de Deus. Eu tô arrumando mudança, eu não tenho tempo pra mais nada. Então se eu for regravar, gente, eu não vou regravar. Desculpem, ignorem, tá desfocado. Se você não tiver paciência, para de assistir o vídeo, porque senão você vai ficar puto da vida. Foi mal. Relevem, por favor. Beijo. Continue com o vídeo cagado. Eu não acho que a criança tem que entrar na escola só quando vai começar realmente o ciclo estudantil. Não acho mesmo, porque eu acho que ela chega muito bobinha, sabe? Principalmente o Gabriel, que não tem convivência com mais crianças assim. Eu acho que ela tem que ir pra creche, pra conviver ali, pra aprender, sabe? Eu sei disso. Mas não é agora que eu vou colocar ele. Então, assim, eu acho que 2 anos é uma idade boa pra ele ir pra escola. Então, até os 2 anos, gente, eu vou ficar com ele, simples assim. É uma escolha minha, sabe? Eu sei, gente, que tem mães que não têm essa escolha, né? Infelizmente. Na verdade, eu acho que a licença maternidade tinha que ser de 1 ano no mínimo. Gente, é muita dosinha deixar uma mãe deixar o seu filho com 4 meses. Nossa, gente, isso é maldade demais com a mãe, é maldade demais com a criança, tadinho. Mas ainda bem que essas mães sempre arrumam um jeitinho pra facilitar, né? Pra dar certo e tudo. Mas eu fico com muita dó. Eu não sei como que seria, sabe? Porque eu fico com muita dó mesmo. E então, assim, eu fico pensando, sabe, nessa separação, eu acho muito triste, na verdade. E então o Gabriel vai pra escolinha sim, vai pra creche, mas um pouquinho maior, então nesse período eu vou sim ficar com ele. Eu tenho pavor de babar, sabe? Gente, você imagina uma criança de 3 anos, o trauma que essa criança não tem, gente, vai levar isso pra vida toda. E gente, os pais fazem isso por mal? Claro que não, gente, não tem opção, vai fazer o quê? Sabe, aí vem uma vaca, filha da mãe, sabe, que diz que vai cuidar do seu filho e maltrata seu filho, gente. No mínimo tinha que fazer 10 vezes pior com ela. Eu passaria no moedor de carne na boa. Não dou conta disso não. Mas aí, gente, bom, voltando, né, eu acho que você tem que avaliar, se você tem a possibilidade, sabe, de ficar em casa, avaliar com o seu marido, sabe, com a sua família em si, assim, que mora dentro da sua casa, que paga as contas, avaliar o que é melhor, sabe, se é possível fazer de uma outra forma, porque se é da sua vontade, sabe, ficar em casa cuidando do seu filho, gente, foda-se, sabe, não liga pros outros não. Agora, gente, tem um problema, né, porque como eu disse, você fica em casa, acaba que o serviço de casa fica pra você. E eu, gente, olha, eu penso sim em voltar a trabalhar, claro, porque eu não tenho esse tino pra dona de casa, gente, eu não dou conta disso, sabe? Então, assim, eu penso sim em voltar. Eu fui lá porque o Gabriel acordou. Mas então, gente, se eu penso em voltar a trabalhar, é claro que eu penso em voltar a trabalhar. Eu quero um segundo filho, não restam dúvidas sobre isso, eu quero um segundo filho. Só que quando eu pensava, assim, antes de ter o Gabriel, eu pensava que eu queria ter um filho atrás do outro, sabe? Bem pertinho mesmo. Mas eu já não penso mais assim, sabe? Eu queria uma distância maior, eu queria que o Gabriel tivesse um pouco maiorzinho, um pouco mais independente, sabe? Pra ele não sentir tanto, assim. Eu queria curtir muito ele também, porque eu acho que quando você tem muito próximo, às vezes você não consegue curtir tanto os dois, porque o bebezinho dá muito trabalho, né? Então eu queria esperar um pouquinho mais. E é que eu vou ficar olhando aqui, que ele tá lá no quarto de televisão. Então eu queria esperar um pouquinho mais, sabe? E esse é um problema que pega, porque eu pensava assim, eu vou ter um filho, depois eu tenho outro, então assim, dentro de 5 anos eu consigo voltar à minha rotina de trabalho e tudo. Mas eu quero esperar um pouco mais, então não sei como é que vai ser essa volta, se eu vou voltar, depois eu vou parar de novo, não sei. Eu acho que eu pretendo, assim, ter o segundo filho, quando o Gabriel fizer uns 3 anos, assim, mais ou menos. O César queria um pouco mais, assim, quando o Gabriel eu queria que o filho nascesse quando o Gabriel fizesse 3 anos. O César quer que a gente tente quando o Gabriel fizer 3 anos. Mas é isso, a gente vai ver depois. Então, se eu penso em voltar a trabalhar, eu não tenho, assim, gente, eu não tenho
tiro pra dona de casa, sabe? Acho que eu até já falei isso aqui. Eu adoro minha casa arrumada, mas eu não tenho, gente, como... Ó, pra explicar mais ou menos. Eu odiava a matéria física. Eu não aprendia aquele negócio de jeito nenhum. Eu detestava. Quando eu ia fazer vestibular, eu pensava, não, já vou fazer o mínimo. Aí, gente, eu tive um professor mara de física. E aí eu passei a amar física, eu passei a gostar de assistir às aulas, eu passei a me dar bem na física. Então, assim, eu passei a gostar. Então, quando você não gosta de uma coisa, você arruma um monte de dificuldade pra poder fazer aquilo. Eu não estudava física porque eu achava que eu não ia aprender mesmo e tal. Da mesma forma, em minha casa, gente, eu não dou conta, eu não arrumo tempo pra arrumar minha casa. Sério. Eu tenho uma amiga, gente, que ela fala o seguinte, que o sonho dela é parar de trabalhar para poder ficar em casa. É para cuidar do marido, para cuidar da casa, para cuidar dos filhos. Ela não tem filho ainda. Mas, gente, ela começa a trabalhar todo dia às 8 horas. Todo santo dia, às 5 horas da manhã, ela levanta para arrumar a casa antes de sair. Então, assim, quando você gosta, gente, não tem desculpa. Você arruma qualquer horário, você arruma seu horário. Então, assim, eu não dou conta. Eu arrumo tudo que você imaginar na vida pra fazer, eu tenho que resolver um monte de coisa, arrumo um monte de coisa, mas eu não dou conta de arrumar a tal bendita casa, sabe? Tipo assim, a minha casa vai virando uma bagunça, uma zona, eu não tenho como, eu não dou conta, gente, de arrumar minha casa. Sério. Parece esquisito, gente, mas não é não. Parece má vontade, mas não é não, gente. Eu tento, eu juro que eu tento, mas eu não dou conta. Então, assim, como que eu quero ser dona de casa? Eu não quero ser dona de casa, sabe? Eu amo cuidar do Gabriel, mas eu não dou conta de cuidar de casa, eu não gosto. Então, assim, eu não pretendo ser dona de casa por causa disso mesmo, porque eu não tenho essa vocação para dona de casa. Eu preciso sair, eu preciso conversar, eu preciso trabalhar, eu preciso ganhar meu dinheiro. O que eu mais sinto falta, na verdade, é do meu dinheiro em si, apesar do César ser bem tranquilo com isso. O César não pergunta nem com o que eu gasto nenhum centavo. Mas, assim, eu sinto falta do meu, sabe? Igual foi aniversário do César, gente. Então eu compro presente pra ele pagar. Beleza, né? Então, assim, esse tipo de coisa, sabe, que eu sinto falta. Então, eu quero voltar a trabalhar assim, mas eu não tô com pressa disso. Eu vou curtir o Gabriel, eu vou cuidar dele. Eu vou fazer da forma como eu acho que tem que ser feito, sabe? O bebê, gente, na verdade, assim, a criança, ela é uma mistura das suas experiências com a experiência do seu marido. Então, o que você passa, os seus princípios, sabe? Os seus princípios, o que você gosta, o que você acredita, é o que você passa pro seu filho. Você tenta mostrar pra ele pra fazer diferente daquelas coisas que você errou, você tenta mostrar pra ele o seu melhor. E uma babá, gente, não consegue fazer isso, porque os princípios dela são outros, a experiência de vida dela é outra, entende? Então, assim, e pra mim, tá, gente, isso eu sei que tem mães que não tem opção e sim, você consegue sim educar o seu filho, passar tudo pra ele, independente se ele tem babá ou não. Mas eu queria ficar com ele, sabe? Eu queria esse tempo pra gente. Eu sonhei com meu filho a vida inteira, eu quero cuidar dele. Quero cuidar dele. Tudo mudou depois que o Gabriel nasceu. Eu achava que eu ia voltar a trabalhar com 6 meses, assim. Eu achava. Mas eu não quero voltar a trabalhar, eu quero cuidar dele mesmo. E eu não tô nem aí pras pessoas. Sinceramente, as pessoas que eu devo alguma coisa, assim, me entendem. E graças a Deus, então não tem problema com elas. E com os outros, gente, ó, ligo, foda-se, pronto, acabou. Tá bom? E aí uma coisa, gente, que eu tava olhando. Eu vejo muitos pais, tanto o pai quanto a mãe, parando de trabalhar pra cuidar do filho quando o filho nasce doente. Sabe? Porque ele tem que cuidar dele. Aí eu pensei, poxa, se o Gabriel fosse uma criança doente, eu teria que parar pra cuidar dele. Por que eu não vou parar então pra cuidar dele na saúde? Sabe? Pra dar o meu melhor pra ele na saúde. Então foi isso que me fez decidir realmente a ficar com ele, a cuidar dele e a fazer da forma como eu acho que tem que ser feita. E tá dando super certo, gente, tá dando super certo, a gente tá conseguindo, apesar de eu não conseguir uma rotina de casa, né, porque eu sou meio deslesada, essas coisas, eu não dou conta mesmo não, eu assumo, o César, gente, o César tem mais coisas pra dona de casa do que eu, juro, o César agora tá em casa, porque a gente tá indo mudar, então a gente tá mudando, né, então ele tá em casa, gente, o César faz tudo, ele lava a louça, ele limpa a casa, e quando eu vejo ele já fez, e eu não dou conta dessas coisas, gente. Não é má vontade, não. Eu tento, mas cada um com seus limites, né? Por exemplo, eu nunca ia acordar às 5 horas da manhã, gente, pra arrumar casa. Nunca, meu Deus. Cada um faz o que acha que tem que ser feito, né? Mas então é isso, gente. O que eu dei pra falar pra vocês é que se vocês tiverem oportunidade, se você for da vontade de vocês, não liga pro que as pessoas falam, sabe? Conversa com seu marido, fala da forma. Vocês se encaixam, sabe? Eu acho que tem que ser feito o que é bom pra cada família. Não tem certo, não tem errado. Tem apenas o que funciona na sua família. E seja feliz do jeito que você escolher, voltando a trabalhar, ficando em casa. Cada um tem o seu
o seu jeito de pensar e tudo tem que ser respeitado, né? Eu sempre falo de respeito, porque, gente, eu não gosto de julgamentos. Gente, a gente erra, a gente julga e tudo, mas assim, eu procuro não julgar as pessoas, porque a gente sabe o que passa realmente dentro da casa da pessoa. E então é isso, gente. Se vocês quiserem contar a experiência de vocês, deixa aqui embaixo. E eu tô muito feliz com a minha escolha, muito mesmo. Então a gente vai se falando, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!